Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ótima tarde, sejam muito bem-vindos. Sempre agradeço a companhia de todos aqui nas tardes da Hit TV, aqui no nosso programa. Olha só, hoje tem confeitaria caseira aqui no nosso programa. Nós vamos aprender a fazer uma deliciosa torta cookies para que a gente possa saborear e também vender. É oportunidade de negócio de fazer renda extra. No artesanato, tem técnica de decupagem numa cumbuca de coco, coisa mais linda, gente, vocês também não podem perder. E tem esse bate-papo super importante sobre home care. Vamos entender, né, a importância do trabalho da enfermagem dentro da casa dos idosos. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Você já pode fazer as suas perguntas, caso queira fazer alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida com os nossos entrevistados do dia. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11 3337 5886. 3337-5886, aparecendo aí na tela o nosso número para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleite.tv. Nossa primeira convidada de hoje é a Adriana Carvalho da Mata, enfermeira com especialização em home care, centro cirúrgico, recuperação anestésica e também central de material. Tudo bem, Adriana? Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Ótima tarde a você. Prazer te receber, te conhecer. Que bom. E já vamos começar explicando o que é o home care para quem não conhece? Excelente. O home care, ele é um atendimento, é uma continuidade do atendimento hospitalar. Né? O diferencial do home care, né? E o home care atendendo na residência, ele garante todo o processo assistencial, né? Seja ele num pós-operatório ou de um idoso, é uma abrangência assim enorme em relação à assistência. E é não só uma assistência de enfermagem, é uma assistência de uma equipe multidisciplinar. O Home Care Viva, ele assessora esse paciente, essa pessoa que necessite, né? Tanto num pós-operatório, com equipe de fisioterapia, nutricionista. E o home care, ele é como se fosse um aconchego, né, da continuidade da assistência das pessoas, né? O benefício de um atendimento em ambiente residencial, né, dentro da residência da pessoa que necessite, é muito importante, porque ele garante, né, a proximidade da família, né? Tudo o que a enfermagem tem, que é a essência do cuidar, né? Então, o home care hoje, com esse crescimento que a gente vê dessa assistência importante nas residências, facilita muito, né, as famílias hoje em dia para dar continuidade em todo esse processo assistencial. Não necessariamente precisa ser um pós-cirúrgico, né? Não necessariamente. Às vezes tem ali uma pessoa idosa com necessidades ali especiais dentro da casa. O home care também atende, né? Atende, tanto para idosos como para criança, alguma necessidade. Hoje a gente vê que a nossa população cresce muito, né? No Home Care Viva expectativa de vida, ó, indo lá para cima. O Home Care Viva a gente pode entender, a gente tem o perfil de população 90, 96, né? Então, o que a gente vê? Às vezes, a família vê a necessidade de assessorar. Então, a expectativa de vida cresce. Esse idoso necessita de uma assessoria, ele é consciente, orientado, tem uma diabetes, uma patologia que é controlada, e aí ele precisa de um profissional habilitado, perfilizado para esse atendimento. Então, hoje, o Home Care faz isso, ele assessora famílias dentro dessa necessidade para dar continuidade à expectativa de vida do idoso. Na prática, como é que funciona esse atendimento? Você pode dar algum exemplo, assim, de alguma situação que você mesma já vivenciou? Claro. Hoje a gente tem uma equipe que atende na residência, então todo esse processo, eu sou acionada, né? A empresa é acionada, o Home Care Viva é acionado. Dentro desse acionamento vem uma necessidade da família, então vem lá, olha, eu necessito de um atendimento para o meu pai, que tem 96 anos, mora sozinho, né? E precisa de um acompanhamento. Como que funciona? E aí, dentro desse processo, eu sempre programo uma visita, porque aí eu consigo
analisar o cenário desse paciente, né? Então, puxa, ele mora sozinho, mas como que é, né? Precisa de uma barra de segurança? Vai precisar de fisioterapia? Precisa fazer uma nutrição mais adequada? Então, toda essa assessoria vem após essa visita. E aí sim a gente começa a elaborar propostas para poder... preciso de quantas horas? É 12 horas? Ou ele já tem um convívio sozinho, eu preciso só de um período? Então, a gente estabelece esse período depois dessa visita. Então, é sempre uma solicitação, uma visita, para eu poder perfilizar qual a necessidade dessa pessoa, desse idoso no caso, né? Independente da necessidade, é importante fazer essa adaptação na casa, né? Muito Pela importante. idade mesmo, pela né? Idade, pela Até idade. para nós seria interessante, né? Não é? Para todos, eu acredito. É algo que a pessoa não tem, né? O filho ou o responsável por esse idoso, eu falo, olha, é importante ter uma câmera. Puxa, é mesmo. É importante ter uma barra de segurança. Cuidado com os tapetes, por exemplo. Isso é essencial. Principalmente hoje, na população, a gente vê muito idosos casais, a esposa e o esposo. Então, a esposa tem 87, o esposo tem 70, mas a casa cheia de tapetinho. Então, a cultura leva. Então, se você vem com o profissionalismo do home care e estrutura... E de uma forma tranquila. Por quê? Porque ele está no ambiente dele. Então, eu não posso chegar e falar, tira o tapete. Então, é algo muito elaborado. Você cria um elo de confiança com a família, com o idoso, para que você possa proporcionar para ele esse vínculo e estabelecer a segurança na assistência. Não é tirar aquilo que já está ali, mas adaptar. Com certeza. Essa é a palavra, né? Isso. Realmente trocar por aparelhos, por produtos mais seguros. Com certeza. Que levem mais segurança para essa pessoa. Porque o home care está preparado para isso, né? Para olhar aquele ambiente, pensar na segurança como um todo. Além de barra, tapete, o que mais que vocês pensam ali? A gente pensa no estabelecer das atividades. Então, ele é um idoso que tem saiu aposentado, né? Ele já não exerce mais a profissão, então a gente estabelece cuidados. Então, a gente fala em cuidados de enfermagem. Então, uma atividade, pintura, né? Uma arte-terapia. Uma arte-terapia, né? O momento de assistir um filme, um cinema, que a própria equipe que a gente perfiliza, a gente já orienta o que eles podem estar fazendo no ambiente de 12 horas, que é o que vai ser necessário proporcionar para esse paciente. Então, toda essa estrutura é feita mediante o home care, né? Que faz com que a família se sinta segura, né? Acompanhe de que forma. A tecnologia ajuda muito, né? Hoje em dia, não tem como a gente falar. Então, a gente... E é muito importante para a segurança também, né? Muito. Então, a partir do momento que a gente elaborou a proposta de atendimento, finalizou e vamos iniciar a nossa implantação de atendimento, a gente montou um grupo com a família, para que a família e o colaborador que vai estar na residência, seja ele um cuidador, um técnico, um auxiliar de enfermagem, para que a gente possa estabelecer esse vínculo com a família. A família vai estar acompanhando todo esse processo. Cuidador técnico ou auxiliar de enfermagem vai depender das necessidades daquele paciente? Correto. É assim que é escolhido? Correto. Isso faz, se necessário, a depender da necessidade. Então, quando ele tem um dispositivo, eu não consigo mais estabelecer um relacionamento de assistência com um profissional cuidador, que é um profissional que fez um curso. A gente preza muito, né, que é um curso por uma carga horária de 200 a 300 horas, mas ele é doutrinado a entender o processo do idoso, da doença. Já o técnico e o auxiliar de enfermagem, não. Ele é um profissional que realiza um curso, ele é vinculado a um conselho regional de enfermagem, e aí a gente estabelece a necessidade por conta dos dispositivos. Então, tem uma sonda tanto de alimentação quanto uma sonda de eliminação fisiológica. E aí esse profissional é o que vai ser necessário nesse atendimento. E você falou até de uma adaptação alimentar. Isso muda muito a vida dessa pessoa? Muda. Né? Eu imagino que na disposição, né? Em tudo. Tudo. Até no processo da diabetes, da cura da doença, né? Porque hoje ele tem um lar que esse lar ele acaba sendo a livre demanda, né? Os fast foods, né? Que estão aí. Com o home care você consegue estabelecer, porque a gente tem a nutricionista
que faz todo um processo de cardápio, de adaptação para esse paciente. É isso aí. Agora eu quero saber um pouquinho do papel das famílias. Não adianta nada contratar um home care se a família também não colaborar com a sua parte, né? Qual que é o papel das famílias? A família é muito importante, é a essência disso, né? Porque a família presta todo esse apoio, né? Até para estabelecer esse nosso vínculo. E manter essa rotina também, Com né? certeza. Que é implantada ali. Com certeza. Porque a família atua nesse processo para que passar para o familiar que vai ser assistido, o que eles estão fazendo, para que ele não entenda que está se tirando a privacidade. A primeira informação que vem quando a gente vai fazer o processo de implantação, vocês estão me tirando a minha privacidade. E aí a família entra com essa informação. Pai, mãe, isso é uma estrutura, uma segurança, né? Nós precisamos disso, porque nós estamos próximos, mas a gente precisa de uma pessoa. E essa pessoa vem através de uma empresa que vai ajudar a gente, mas não vamos deixar. Normalmente, as famílias moram, quando é apartamento, moram no mesmo prédio. É muito curioso, né? Tá próximo, mas para o idoso, ele acha que a responsabilidade ainda é do filho. Então, esse familiar, ele estabelece esse vínculo com a empresa mediante o assistido. Acontece muito de ter essa resistência aos cuidados? Muito, muito. Isso é um cenário quase que diário, né? Quando a gente tem esse processo, a gente precisa estar muito vinculado com o filho, que normalmente é um filho, né? Um filho que já está muito próximo desse processo e esse filho que acaba estabelecendo esse vínculo. Olha, conversei com a Adriana, aí o filho já pergunta, quem é a Adriana? A Adriana é uma enfermeira que tem equipes que vai ajudar a mamãe e o papai aqui. Normalmente já tem, né, esse carinho, né? E vai estar aqui com uma pessoa que eu conheço. Então, esse familiar atua muito nisso. E aí você fala, né? Muitas vezes são idosos que ficavam ali sozinhos naquele lugar. E aí a presença, né, de um home care pode ser tanto assim, pode tanto tirar um pouquinho ali da privacidade, mas ao mesmo tempo tira essa pessoa da solidão, né? Tira. Você tem relatos assim dessa mudança de visão, dessa pessoa que não queria ser cuidada, que era resistente, que achava que estava realmente tendo a sua privacidade invadida, mas que depois falou, poxa, mudou minha vida. Muito, muito. Recentemente, a gente fechou uma proposta de atendimento de um senhor que ele mora com a esposa, né? São 60 anos de casado. E o Parkinson acometeu a doença, né? A doença progrediu de uma forma bem complicada, mas na cabeça dele ele achava que era necessário ele e a esposa. E a esposa muito firme, sempre cuidando. Mas os filhos viram o cenário e viram a necessidade de um profissional. E esse profissional não precisa ser um técnico, não precisa ser um auxiliar, ele pode ser perfilizado por um cuidador, que é o que foi. Hoje, a gente assim, já está uns 1 mês e meio de atendimento, só elogio. Ele não deixa mais, né, o profissional e a gente atende de segunda a sexta, porque aos sábados eles querem manter essa cultura da família, mas assim, a gente já tem atendimento final de semana, posso pedir para ele vir? Aí eu falo, claro. Então, você vê como é importante essa estrutura, né, tanto da família quanto do profissional dedicado, que é o que a gente preza na nossa empresa. No final das contas, esses profissionais acabam fazendo parte dessa família, né? Com certeza. Acabam se tornando parte. Com certeza. Ontem mesmo o colaborador falou assim, nossa, Adriana, olha, eu já sou da família, né? Eu falei, com certeza, né? E é um atendimento por um período do noturno. Então, a família nos contratou por um noturno e é algo que a gente vê que com o passar do tempo, eles criam um elo de confiança e não é o conforto, mas sim a necessidade. E ele fala, puxa, vamos puxar mais para o horário da manhã. E aí vai assumindo mais carga horária para poder estruturar toda a família. Você sabe me dizer a diferença na recuperação daquele paciente, daquele idoso que acaba indo para um hotel para idosos e aquele idoso que tem os cuidados dentro do seu ambiente familiar? É uma diferença enorme. A gente é chamado, e recentemente a gente foi chamado para visitar um idoso numa casa de repouso. Ele já está lá desde o ano passado, 96 anos,
Ele é um aposentado que mora numa casa de repouso, chamou a filha e pediu, ele quer voltar para casa. A casa está lá, mas precisou em um momento ir para uma instituição. E nisso, quando ele me viu e a filha explicou, até falando quem é a Adriana, e a filha explicou, olha, a Adriana é uma enfermeira que tem uma empresa e que vai ficar com o senhor em casa. Ele, eu não acredito. Eu estou muito feliz, viu, Adriana? Então, são assim, muitos relatos. Se a gente fosse, né, ficar falando, mas o vínculo da família, a família se sentir segura de ter um profissional adequado para o atendimento. Mas, normalmente, a instituição privada, ela acaba não cortando, mas diminuindo um pouco o vínculo e ele voltar para a casa dele, o olho dele brilhava. Nós ainda não implantamos, mas ele está contando assim. A filha me relata, olha, Adriana, tá tudo certo, para o dia tal, tá tudo certo. Então, meu pai está muito feliz. Então, isso é algo que é importante dentro da estrutura e toda a família que conseguir, isso é muito bom. Ah, com certeza. A gente sempre fala, né? Não há nada melhor do que voltar para casa da gente, né? Às vezes a gente viaja para um lugar lindo, fica num hotel maravilhoso, mas chega um momento que a gente quer voltar para casa da gente. E é a mesma situação, né? Então, eu acredito que não tem nada melhor do que estar na sua casa. Ainda que necessitando, assim, de cuidados especiais, se tivesse a possibilidade de ter um cuidador, um técnico, um enfermeiro ali dentro daquela casa, né, cuidando da pessoa, não tem nada melhor do que aquele ambiente para a saúde física, a recuperação, né, da saúde física e também a saúde mental. É o que prevalece, né? E eles se sentem confortáveis, é o habitat dele, é o ambiente dele. E normalmente são a residência onde ele viveu, criou os filhos, né? Já teve a oportunidade de ver o momento com o neto. Então, quando ele volta para esse ambiente estruturado, ele se sente assim, acho que é algo que a gente não consegue explicar, mas a gente consegue acompanhar a eficácia disso, né? De voltar. Dá para dizer que reduz as internações? Reduz as internações, as infecções. A pessoa, quando ela está dentro do ambiente e vê a família cuidando, isso facilita, né? E hoje a gente vê as instituições de hospital, a demanda também é pouca para que ele fique no ambiente hospitalar. A ideia é que ele faça o tratamento. E aí, deixá-lo ir para casa sem essa estrutura, você corre o risco que ele volte. Sim. Então, o home care já sai estabelecendo uma estrutura para essa família e deixa ele mais confortável. Adriana, a gente tem uma perguntinha do nosso público. Vamos colocar a pergunta na tela, por favor. Olha só, Adriana, a pergunta da Simone, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigada, Simone, pela participação. Ela pergunta o seguinte: quais são os cuidados necessários com os idosos? Quais são os direitos garantidos a eles? E quando os filhos não querem se responsabilizar por esses cuidados, a qual órgão deve-se recorrer para garantir que esses direitos sejam cumpridos? É uma pergunta bem, né? Complexa. Os cuidados com o idoso vai depender da necessidade. Então, se ele tem uma patologia, precisa ser estabelecida um planejamento. Então, é importante a gente estruturar mediante ao estado clínico dele. Se ele tiver uma diabetes, uma pressão alta, um Alzheimer, né? As medicações é muito importante, dentro dos cuidados, a gente realizar nos horários, né? Que eu acho que isso que é o impacto maior, porque quando você estabelece os horários e realiza os horários, as medicações nos horários, facilita o processo de cuidar e o processo de melhoria. O órgão é o Estatuto do Idoso, né? É um respaldo que tem ao Estatuto do Idoso, que dá um embasamento para que a família possa se apoiar. Então, eu acho que é uma estrutura, eu entendo que às vezes é uma estrutura de um filho que está vendo a necessidade, mas tem mais alguns que não querem se intervir nesse processo, né? Então, é o Estatuto do Idoso que garante todo esse processo do idoso, né? É isso aí. Bem, o nosso tempo acabou aqui, a gente tem muita coisa ainda no programa de hoje, mas foi muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor. Te agradeço imensamente, Adriana Carvalho da Mata, enfermeira que está aqui com a gente hoje, trazendo, né, todas essas informações super valiosas sobre home care. Acesse o Instagram dela para que você possa conhecer mais desse trabalho, que é o @homecareviva_.
Home Care Viva _, como está aí na sua tela. E também tem o WhatsApp de contato, que é o DDD 11, número 984955040. 984955040. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de explanar o meu trabalho. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Até. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todos que nos acompanham. Agora é hora de artesanato por aqui. E eu já vou colocar o nosso número na tela. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer uma pergunta à nossa convidada desse bloco, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. 3337 5886. O número já está aparecendo aí na tela para que você participe. Deixa anotadinho aí. Ah, olha só, tem tal convidado no nosso programa, quero fazer uma pergunta. Já deixa anotado para você sempre mandar, sempre participar do nosso programa. Então, bora para o nosso artesanato do dia? Roda a vinheta. Quem está aqui com a gente hoje é a Rose Matucci, artesã e jornalista. Minha colega, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, Rose. Muito obrigada. Prazer te receber. Muito obrigada. Te conhecer e conhecer seu trabalho, lindíssimo, viu? Muito obrigada. Parabéns, olha gente, cada detalhe. A Rose aqui na hora do intervalo já contou mais ou menos aí algumas técnicas, né? Sim. Que ela aplicou aqui, é tudo decupagem, né? Tudo decupagem. Lógico, unido a outras técnicas também, mas a gente tem em todos esses elementos aqui a técnica de decupagem. A decupagem, ela pode ser aplicada em várias bases, madeira, couro, tecido, enfim. Mas o vidro, no meu entendimento, é o que mais me fascina. Então, eu tenho me aperfeiçoado nessa técnica, né? E hoje eu trouxe vários modelos de formas de decupar, mas hoje, para a gente deixar um pouco mais leve também e a pessoa entender que a decupagem pode ser feita de várias maneiras, a gente vai fazer nessa cumbuquinha aqui. De coco. Isso, que é super simples e bem rápido de fazer também. Que é mesmo o próprio coco. É, o coco, a casca do coco. Você já preparou essa peça? É, na realidade ela tá bem crua. Aí você, geralmente ela vem com os fiapinhos, aí você vem com uma lixinha assim, ó, de pé, de unha, e dá uma lixadinha só para tirar os fiapos. Eu costumo invernizar depois, passar uma camada de verniz, porque eu acho que ela fica mais bonita, ela fica um pouco mais sofisticada, né? Bem diferente. E o trabalho fica bem mais acabado, tá? Sim. Então, como que transforma as cores também, né? Isso, transforma. A base dela vai ser toda branca. Então, para a gente poder trabalhar, e você vai ver que é muito fácil. Só fala uma coisa para mim, essa cumbuca é mais decorativa ou ela pode também ser utilizada? Na realidade, a gente usa essa cumbuquinha para colocar um anel, colocar uma biju, uma chave, mas se você quiser, você pode usar também para colocar um petisquinho. Eu recomendo de você colocar uma proteção, aquele um plásticozinho, plástico filme. Isso. Aí você coloca, põe o seu salgadinho, acabou, degusta, acabou, dá uma limpadinha e tá tudo certo. Tá? Isso aí. Só não vai colocar, porque lembrando que isso é um produto artesanal, ele não é industrial. Então, ele não tem essa coisa de você jogar na água, deixar de molho nenhuma. Colocar na máquina de lavar louça, nada disso, né, gente? Nada disso, tá? Então, é para ter o cuidado. São todas peças artesanais que merecem um cuidado especial, né? Podem ser utilizadas, sim, mas com muito cuidado, muito amor, muito carinho. E elas têm uma duração muito grande. Eu tenho peças aí de 7 anos e tudo mais, e eu uso no meu dia a dia, mas sempre com cuidado, esses que você acabou de falar. Lindíssimas, Tá bom? viu? Bora de lista de materiais na tela para que a gente veja, então, o que será utilizado nesse trabalho. Depois, essa lista de materiais vai lá para o nosso Instagram, @nosso programa.
Olha só o que nós vamos usar hoje, gente. A cumbuca de coco, é claro, né? Que é a nossa base principal. Primer, tinta acrílica branca, esponja, guardanapos para decupagem, tesoura, pincel fino, cola para decupagem, verniz incolor, spray e também canetas permanentes. Primeiro passo, qual é? Bom, primeiro passo, depois de já limpar direitinho essa cumbuca, lixar, passar um paninho por dentro e tudo mais. Eu costumo bater o primer, porque eu acho que o primer, ele dá o fundo na peça e ele vai segurar bem a tinta, tá? E aí ele vai deixar uma tinta mais perfeita. Obrigada. E aí o que que a gente faz? Eu costumo usar, eu venho com uma espátula, eu tiro pouquinho, gente, é bem pouquinho, não precisa ser nada exagerado, então, tá? quer dizer, material que você vai utilizar em várias peças. Muitas peças, principalmente na decupagem. Aí você vem e começa a bater, ó, batidinha. Com a esponjinha. Com a esponjinha de cozinha, tá? Aí a esponja é grande, que é essa daqui, né? Você pode cortar. Corta em 4, em 6, fica a seu critério, do jeito que a sua mão for mais, para você fazer o trabalho com mais calma. Vou pedir para você dar uma viradinha aqui, ó, para nossa câmera. Aí. Super simples, ó. Bateu, esse é o primer, tá? Bateu o primer, ele já tá aqui, ó. O primer já veio, bateu. Aí eu vou esperar 24 horas. Por quê? 24 horas. Eu gosto de seguir as orientações dos fabricantes. Tá. Eu não acelero o processo, óbvio. Se tá um dia de calor, você pode acelerar um pouco mais, põe no sol, não tem problema nenhum. Ah, tá muito frio, eu preciso fazer uma entrega. Pode usar o soprador ou o secador, sempre em temperatura mais baixa. O primer, eu gosto de deixar a cura dele, porque ele vai sugando, ele vai ficando, entrar no material, né? Então, depois que bater o primer, a gente vai bater a tinta branca. Vamos começar com o branco, tá? Ok. Tinta PVA, pode ser chalk, PVA, o que você tiver na sua casa, não tem problema nenhum, tá? Contanto que seja branca, para facilitar o trabalho. Aí você vai separar a tinta. E agora, utiliza o pincel ou não? Outra esponjinha. A esponjinha também. A esponjinha, você nem usa pincel. A esponjinha, a beleza, é maravilhoso, né, menina? A esponjinha facilita muito a vida da gente. Quer ver? Faz um favor, Clara, essa peça aqui, essa? Ó. Todo o fundo dela, esse dourado aqui, ó, ele foi feito todinho com esponjinha. Nada de pincel. O pincel marca e a esponja, você esbate com a esponja a tinta, então ela vai ficando mais uniforme, o trabalho fica mais bonito. Espalha todinho, né? Isso. Aí eu venho linda com essa branco. peça, né, gente? Olha que coisa mais linda a peça. É linda. Eu amei demais essa daqui. Aí, ó, a mesma coisa, tá, gente? Vamos bater o branco na peça toda. Vem com branco. Lembrando que a tinta acrílica, ela seca rápido. Então, em minutos, meia hora, 1 hora, ela já tá pronta essa peça, tá? Não precisa mais esperar para continuar o trabalho. Tem gente que gosta da peça mais rústica. E aí, deixa uma mão. Ah, não, eu acho que ficou muito com fundo ainda marrom, aparente e tal. Aparecendo. Não tem problema. Você pode bater 2 mãos. Aí você deixa secar bem essa peça, tá? Aí depois que você bateu todo branco, ele vai ficar assim, ó. Bem branquinho. Bem branquinho. Então a gente tem 2 mãos aqui, ó. Tá vendo? Olha como ele fica uniforme. Sim. Ó, tá vendo? Tá perfeito. Sem mancha. Opa. Aqui. Aí. Sem mancha, sem nada. Perfeito. Aí a gente vai começar a decupar essa peça. A gente agora chegou a parte da decupagem. Agora chegou. E aí é a sua imaginação. Você vai fazer do jeito que você quiser. Gente, tem uma variedade enorme de guardanapos no mercado. Inclusive, você trouxe aqui, né? Algumas... Então, eu quero fazer com flores. A gente tem guardanapos lindos. Lembrando que os guardanapos, a gente tem, praticamente são guardanapos importados, né? A maioria
da Alemanha, da Holanda, da Europa como um todo. Então, da França, Olha da que Espanha. lindo esse, gente. Esse é de gatinho, Tá muito fofo. que é uma graça. Tá também. fofo Eu demais fiz esse muito daí. trabalho. Olha que coisa linda. E quando eu faço workshop, as meninas, as adolescentes ficam doidas com ele. Esse daí tá lindo demais. Essa é uma graça. Ó, outra variação, borboleta, tá vendo? Borboletas e flores, tá lindo também. Exato. Hoje a gente vai fazer com esse aqui, ó, fundo do mar. Né? Tema que é uma fundo do graça mar. também. Tá lindo. Para uma casa de praia, para um verão, fica super gostoso. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho duas possibilidades de eu cortar esse guardanapo. Ou com a tesoura, que é o normal, né? Uhum. Ou eu vou ensinar uma graça aqui, que é muito fácil e que agiliza muito o trabalho da gente. Que é o seguinte, você vai pegar o guardanapo, lembrando que o guardanapo, ele vem assim, ó. São duas películas, tá, gente? Quando a gente corta o guardanapo, mantém a película nele. Só depois de cortado é que você vai tirar a película, tá? Então, para facilitar o trabalho, que eu ensino às minhas alunas, você pega um pincelzinho bem fininho, assim, ó, tá vendo? Aí você, dá para pôr aqui? Aí você vem, molha a pontinha dele e vai batendo aqui, ó, no contorno. Vou tirar só essa peça aqui, ó, pra gente conseguir visualizar melhor, isso. tá? No contorno, Eita! tem problema. Faz parte do ao vivo, Isso aí. minha gente. Não quebrou. A gente vai batendo no contorno da figura. Aí o que a gente faz? Vem, segura a figura e vai rasgando o guardanapo aqui, ó. Não vai ficar certinho, mas isso também não é necessário, problema. né? Por quê? Porque você está trabalhando branco com branco. Sim. Tá? Então, por isso que esse fundo precisa ser branco, não dá para ser de outra cor, né? Às vezes você pode até fazer, aí eu sugiro você recortar. Ah, tá, bem certinho, bem rente ao desenho, né? Exatamente. Tá, porque aí a peça vai ficar com uma qualidade melhor, Sim. né? Aqui a gente acaba fazendo, ó, como esses, tá vendo? Olha, são vários que eu já recortei. Olha aí. Tá vendo, ó? Já recortou, ficou com essas Isso laterais tudo brancas, mas não tem problema nenhum. com pincelzinho, certo? Aí depois que você recorta... Muito mais rápido do que recortar com a tesoura, né? Verdade. Aí depois que você recortou tudo isso, você vai começar a fazer a decupagem. A decupagem você usa ou cola branca. Ah, eu não tenho cola para decupagem, cola gel, não tem problema. Você usa cola branca, você pode usar verniz acrílico, não tem problema nenhum, tá, gente? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cola, para tirar as películas, ó, o pulinho do gato, molhou aqui um pouquinho, deu pega, aí você vem e faz assim, ó. Olha. Ó, eu tirei as duas películas, certo? Não precisou fazer nada, além de colocar um pinguinho da cola, gente. Exato. Por quê? Ah, eu não consigo tirar, aí fica aquela dificuldade, não precisa, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente não vem pode com a cola. esquecer de tirar essa película. Exatamente, porque né? E muito cuidado na hora de aplicar o guardanapo, porque é um papel sensível. Sim. Sem as películas ele fica mais sensível ainda. É bem fininho. Exatamente. Então, olha como é que a gente vai fazer. A gente vai passar um pouco de cola na peça. Vem com a figurinha. E por cima... Consegue mostrar para esse lado aqui, ó, essa câmera? Consigo. Isso. E, ó, por cima, eu vou esticando o guardanapo. Ó, pouca cola, bem devagarzinho. Por isso que o pincel é bom ele ser fininho, porque ele não rasga, tá? Aí a gente cola um. Você vai escolher, você vai olhar para a sua peça e vai falar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pôr uma estrela aqui, ó. Vamos colocar a estrela aqui. E é muito bacana que a gente realmente não vê aquelas laterais branquinhas. Você vê como some, ó? A lateral tá aqui. Completamente, tá vendo? essa lateralzinha. Ó, a hora que eu ponho, ó, sumiu. Fica um trabalho perfeito e delicado.
Parece uma pintura mesmo, Não né? é? Parece que você pintou cada desenho, cada Exatamente. detalhe com o pincel, à mão. Exatamente. E não é a decupagem, gente. É a decupagem. A decupagem é uma coisa incrível. Uma É fascinante, técnica, sabe? Com certeza. Eu adoro. Eu sou suspeita para falar porque realmente eu me encontrei na decupagem. Ó, mais um, tá? Lindo o trabalho. Aí a gente vem, pode até passar por cima, porque ela adere. Como é um papel muito fininho, ela vai aderindo. E dá para fazer com tecido também, né? Dá para fazer com tecido. É Aí muito o lindo tecido, também. é bom você sempre deixar ele um pouquinho engomado. Tá. Ou com termolina, ou colocar um pouquinho de cola para Deixar ele não mais desfiar, firme. Aham. tá? Tecido pode desfiar. Aí a gente fez toda a decupagem. Aí, ó, trouxe essa peça aqui pra Aham. gente. Já tá pronta. Olha que linda que ficou. Terminou a decupagem. Terminou a decupagem, eu gosto de dar o acabamento na peça. Então, o que eu sugiro? A gente fazer a borda, que eu acho que fica mais bonito, você fazer um trabalho com... Ele não precisa ser primoroso, porque lembrando que o artesanato, ele não é industrial, então Sim. ele tem algumas imperfeições, Sim. óbvio. E a gente não tem que ficar preocupado com isso, a gente tem que entregar um acabamento bonito, né? Exatamente. Uma peça bonita. Aí, o que eu costumo? Eu uso geralmente... eu não tenho caneta permanente, não tem problema. Você tem tinta na sua casa, acrílica, vem com uma esponjinha novamente e bate aqui na borda. Vamos bater aqui na borda, tá? Eu tenho a caneta. E aí, o momento de fazer esse acabamento seria agora, não na hora que você passou a tinta branca. Não, só Tá. no final, Tá que bom. aí já tá tudo seco, a peça tá seca, aí você começa a fazer a borda. Pra cá? Isso. Aí, ó, é muito simples, gente. Olha como a caneta facilita. E vai dando um acabamento bonito pro trabalho. Tá, agora que eu vi aqui. Você passou a tinta branca por baixo de qualquer forma, né? Isso, é. A caneta permanente aí é de uma outra cor. Isso, para dar o destaque na peça, né? Tá, agora eu tô Ó, vendo. Tá vendo? Aí você vem, faz a volta toda dela. Ficou falhada, não tem problema. Deixa secar uns minutos e passa a segunda mão dela, tá? Tá. Então tá aqui, ó. Que aí eu acho que ela tá aqui, ó. Aí você vem, passa a borda toda dela e vai finalizar essa peça com verniz. Eu costumo usar o verniz em lata. Tá? O spray, porque eu acho que ele dá um brilho maior, que é um verniz assim de lata, né? Ele dá um brilho maior. Óbvio, a gente tem que respeitar o manuseio dele. Também. Antes de usar, agitar a lata, portanto... Conforme as instruções do Exatamente. fabricante, que foi o que você disse com relação aos outros produtos. Exatamente. Aí depois, no final, você vem com uma nuvem bem fininha e depois deixa secar, seca muito rápido. Só de um lado. Atrás só não. de um lado. Atrás Aqui, não precisa, porque já passou um verniz passei. aí. Isso. Tá. Aí depois, secou, você vem novamente e passa mais uma camadinha. Eu não tenho spray. Não tem problema, gente. Você pode envernizar com laca incolor. Geralmente eu passo uma mão de laca e 2 de verniz geral. Porque aí eu sei que a peça vai ficar mega impermeabilizada e eu não vou perder essa peça. Tá bom? É isso, é super Ficou simples. maravilhoso, gente. Maravilhoso o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. É uma técnica muito fácil, todo mundo pode fazer. Adolescente, criança, eu dou workshop para criança de 6, 7 anos que ficam apaixonadas e acabam saindo das telas, entendeu? Olha. Que isso é legal, de você fazer em família, mãe, filho, filha, amigos. Cria memória afetiva. Exatamente. E Não aí... Você está fazendo... E outra coisa, é um trabalho manual. Sim. Né? E você aguça a sua criatividade,
você aguça a sua imaginação. E é terapêutico, também, né? Como a gente falou aqui no último bloco, né? A arte-terapia é elevada no home care, né? No trabalho que a gente estava falando sobre aqui no bloco anterior. E é importante também. E é terapia para todo mundo, né? Para quem é o artesão, para a família toda. E para o idoso também. Com certeza. Que eu também tenho idosas que fazem aula comigo e isso é muito bom, entendeu? E a arte é realmente apaixonante, gente. Verdade. Você mesma contou pra gente, pra nossa equipe, né, que você sempre amou a arte, Sempre, acabou desenvolvendo desde mais pequena. de uns anos pra cá, Isso. pandemia pra cá? Foi a Da pandemia pra cá. que aí eu descobri a decupagem no vidro e aí eu já estava com quase 60 anos por aí, eu falei, esse vai ser o meu plano B de vida, né? Jornalista, trabalhou até o ano passado até o ano área, passado. minha colega de Isso. profissão. Muitos anos, fui gerente de imprensa de uma grande federação e aí eu falei, bom, agora eu quero viver um pouco mais e quero viver de arte. E aí eu já tinha me preparado, né? Desde a pandemia, venho estudando, venho aplicando. E aí eu estou descobrindo que é o meu lado B de verdade. É isso, tem dado aula também, né? Tenho, dou workshop e tudo mais. E é só juntar a turma que me chamar que eu vou. É isso, gente. Você pode conhecer mais do trabalho da Rose Matucci, que é artesã jornalista, lá no Instagram dela. Acesse e siga, @VitreEmRose, não é assim? Isso. VitreEmRose, como está escrito aí na sua tela, tá? Sigam, eu já tô seguindo, viu? Eu vi, amei muito seu obrigada. trabalho, muito lindo, Muito parabéns, obrigada. viu? Obrigada pelo convite, eu que adorei, viu? Até a próxima oportunidade, volte sempre. Tá bom. E nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com confeitaria aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora aquele momento doce, tem momento confeitaria aqui no nosso programa agora. Nós vamos aprender a fazer uma deliciosa torta cookies. Olha ela aí, gente. Coisa mais linda, hein? Tenho certeza que tá saborosíssima. E quem fez, quem preparou e vai nos ensinar a fazer também, já para esse final de semana, não é não? Aquela sobremesa maravilhosa que vai encantar todo mundo aí na tua casa, é a Leila Araújo, confeiteira, maravilhosa, especialista em bolos de festa. Tudo bem, Leila? Prazer. Bem-vinda, prazer te conhecer, te receber aqui no nosso programa. Prazer é meu. Leila, já sei que você é especialista em bolos, decoração de bolos, né? O confeito mesmo, né? O confeitar o bolo, essa é a sua especialidade. Já tô te seguindo lá no Instagram, vi que você decora bolos assim maravilhosamente, um mais lindo que o outro. Mas hoje é dia de torta aqui no nosso programa, né? Torta Cookies. Fala um pouquinho pra gente, o que essa torta tem de especial? Então, o diferencial dela é que é pelos recheios, aquela textura crocante, com um pouquinho da maciez também, que é uma característica dela. Que é a característica do cookie mesmo, né? É. Que é macio e crocante ao mesmo tempo. Isso, é. Maravilhosa. E já tô sabendo que é o doce preferido do seu filho, Davi, é isso mesmo? Isso mesmo. Quando a gente inaugurou a loja há 3 anos atrás, aí a gente colocou ela como lançamento para inaugurar a loja. E só que aí não teve uma boa aceitação. Aí eu falei, ela vai sair do cardápio. Aí a gente tirou. E aí o Davi ficava ali insistindo. Vai, mãe, coloca a torta de novo, que eu gosto, que não sei o quê. Aí eu, não, filho, mas os clientes não gostaram. Não, mãe. Aí eu falei, tá. Aí demos mais uma chance para a torta cookie. E aí foi sucesso. Hoje ela é o nosso carro-chefe. Olha, gente. É o doce que mais sai lá na loja, é ela. Então, quer dizer, se a gente fizer no nosso almoço, no nosso jantar, lá na nossa casa, para nossa família, vai ser sucesso. Isso, vai. É certo que vai ser sucesso. Uhum. É isso aí, gente. Então já vamos aprender, né? É fácil de fazer ou muito difícil? Muito fácil. Não Muito precisa fácil. nem de batedeira. Se você quiser fazer na batedeira, também pode. Mas a gente vai fazer aqui para mostrar como ela é prática
de estar fazendo ela, sem nenhum equipamento. Tá vendo, gente? Então dá para todo mundo fazer, todo mundo pode aprender. Isso. Não precisa nascer com dom assim igual você, né? Não precisa. Então vamos lá? Vamos. Começar já para que dê tempo de a Leila ensinar pra gente até o final essa receita. Antes, receita na tela para que você acompanhe tudo que nós vamos usar. Para massa, nós vamos usar 150 gramas de margarina, 150 gramas de açúcar mascavo, 75 gramas de açúcar refinado, 10 ml de baunilha, um ovo, 315 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de bicarbonato, 100 gramas de gotas de chocolate forneáveis e 400 gramas do recheio, que pode ser de creme de avelã, pode ser de leite em pó ou de brigadeiro. Hoje nós vamos fazer o recheio de brigadeiro e para isso nós vamos usar leite condensado, creme de leite, chocolate em pó 50% cacau e a margarina. Então, bora começar a fazer essa receita. Lembrando que depois, gente, toda essa receita vai lá para o nosso Instagram, @nossoprograma. O primeiro passo é a massa. Isso. Aí aqui a gente vai começar pelo açúcar mascavo. Por que tem que ser açúcar mascavo? Tem alguma diferença do açúcar refinado normal? Ele dá o sabor. O sabor. Que é algo que também destaca nessa torta no Em receita do cookie mesmo. Isso, é o açúcar mascavo. Tá. Aí o açúcar refinado. Ah, tá. São os dois, é verdade. Isso. Aí aqui a gente já pode colocar também a margarina. Foi a margarina. Aí aqui o ovo. O ovo que já veio quebradinho, é ovo inteirinho, né? Isso, Não é só um clara, é Aí a junto com a gente- gema, é. tudo junto. Aí a gente vai dar uma mexidinha. Essa receita é justamente para fazer uma torta desse tamanho que você trouxe aqui pra gente. Isso, ela rende essa daí e dá pra fazer mais uns cookies tradicionais, aqueles Então redondinhos, rende mais ainda do sobra. que essa É. aqui. Ó, gente, só para vocês verem aqui pro tamanho da minha mão, ó. Dá pra ver, será? Aí agora aqui a gente vai colocar a farinha, Uma torta no tamanho bonzinho, tamanho médio. né? E ainda dá pra fazer mais alguns cookies? Quantos, Isso. mais ou menos? Aí depende do tamanho que você for fazer. Tá. Se for os pequenos, aqueles mini, dá pra fazer uns 8. Ou aqueles Ah. maiores, uns 4. Rende bem, né? Aí agora aqui eu vou colocar uma luva só pra poder auxiliar pra gente dar uma mexidinha nela. Você mexe aí com a mão agora. Aí, gente, a farinha você vai colocando aos poucos, né? Isso. Ele colocou aí uma parte, deixou uma parte de fora. E aí, tem um ponto dessa massa que você... Não, então, alguma característica que você queira trazer aqui pra gente? Não, o ponto dela vai depender também da temperatura ambiente. Se for aqueles dias Tá. muito quente, ela vai ficar um pouco mais mole. Aí tem que colocar um pouquinho mais de farinha ou não? Não. Não precisa. A quantidade já é exata. Tá. Aí, quando for... Depois que a gente faz ela aqui, o ideal seria colocar ela na geladeira por umas 2, 3 horinhas. Ah, tem Só- que descansar essa É. massa, então? Não necessariamente, mas se for aquele dia que tiver quente, que aí dá a manteiga vai ficar mais molinha, aí seria interessante para ela ficar mais maleável, não ficar tão Tá. melecando na mão. Ficar numa textura... Boa para poder modelar ela. Tá. Aí agora aqui no final a gente coloca as gotinhas de chocolate. Ah, as gotinhas já entram agora. Isso. Ah, que aqui você colocou umas por cima também, né? Aí a gente pode Tá. estar colocando para estar Mas a massa finalizando. todinha tem as gotas de chocolate. Isso, a massa dá pra toda. ver aqui na lateral, né? Aham. Não tem como não ficar maravilhosa essa torta não, gente. Ó o cheirinho que já tá aqui nesse lugar. Isso mesmo. Aí tem... Ah, faltou a baunilha. Faltou a baunilha. Onde a gente deixou ela? Ela tá aqui? Será que tá ali naquela tapaué? Tá ali, Pedir ó. pra nossa produção dar uma olhadinha. Pra gente colocar aqui, são só alguns ml de baunilha, É só uma né? tampinha de baunilha que é pra dar aquele cheirinho, que é o que vai também fazer... A diferença É, no cookie, né? isso. É essa baunilha? É. Essa baunilha. Pedir pra nossa produtora já te entregar. Tá aí. Aí, ó.
Só uma tampinha. Só uma tampinha já é suficiente. Que é esse aqui que vai dar o aroma também. A gente tá assando já uma, né, pra adiantar os processos aqui na Air Fryer, certo? Isso. Precisa dar uma olhadinha? Não precisa, que já tá um cheiro aqui Deixa eu dar uma maravilhoso olhadinha. no nosso estúdio. Olha lá, já tá quase pronta, Já, rapidinho na Air Fryer, tá. hein, gente? Mais rápido na Air Fryer do que no forno? Então, aí o não? tempo de forno vai variar conforme o forno de cada um. É forno convencional, né? Aham, Aí o ideal é estar sempre ali verificando, tá. para ela não passar do ponto. Importante, né? Isso. Qual o segredo pra massa ficar crocante e fofinha ao mesmo tempo, conforme a textura do cookie? Então, o que dá essa diferença é o bicarbonato. Ah, o bicarbonato. Você É. chegou a colocar também já, hein? Isso, o bicarbonato estava junto com a farinha. Entendi. Eu já tinha deixado. Aquela quantidade de Isso. bicarbonato, é ele então que faz a mágica. É. Ó, a minha aqui, ela tá com a textura boa, ó. Tá. Não tá nem mole nem dura. Olha só, ela tá bem... Mostra aqui pra nossa câmera qual é a textura, ó. Ótimo. Aí já dá pra gente forrar a Isso, forma. aí a gente vai estar modelando aqui no fundo da forma Tá, e nas laterais. ok. Olha o cheiro, Agora eu vou tirar a gente. luva porque agora é Agora mais prático com a mão. é aquela parte que você realmente modela, né? Isso. Coloca aí no fundo da forma todinha. Aí as laterais aqui a gente vem espalhando assim, ó. Não precisa deixar ela muito alta, porque vai ter que sobrar para fazer a tampinha dela. Tô preocupado aqui com essa que tá no forno. Pode tirar que eu já desliguei. Na Air Fryer. Ó, já pode tirar? Já. Vou deixar ela aqui pra fora, tá? Medo de queimar, não pode queimar. Deixar esse aqui, tá? Isso. Aí aqui, ó. Rapidinho mesmo, né, menina? Isso, bem rapidinho. Olha, gente, processo bem rápido. Aí agora a gente vai colocar o recheio. Que no caso hoje é brigadeiro que nós vamos fazer, mas pode ir direto no creme de avelã ou no de nesse leite em creme pó. de leite em pó. Lá na loja o que mais sai é o de avelã. Creme de avelã Isso. é o preferido É aí o do seu preferido, público. é. Aí aqui a gente capricha no recheio. A gente tá entendendo já porque Davi ama essa sobremesa, gente. Ele e a Eloá. A Eloá também, que é a minha caçulinha. Você tem um casal. É. A duas Eloá formigas. também. Duas não, três, né? Que o pai também. A família toda, então, prefere essa sobremesa. Essa, o brownie também. Agora aqui, vou dar uma dica na hora da gente fazer a tampinha. Tá. A gente pega o fundinho dela. Se a pessoa não tiver outra, pode ser algo que encaixe aqui. Tá. Ou então a gente pode abrindo e colocando os pedacinhos para Tá. poder fechar ela. Mas pra ela ficar mais certinha. Aí eu acho mais prático assim, a gente passa um filme no fundinho aqui Tá. e vem modelando para ela ficar no diâmetro da tampinha dela. Ok. Olha, ela fica bem certinha. É. Mas não necessariamente precisa fazer esse processo. Você pode Tá. ir pegando pequenas porçõezinhas e vai acertando ajustando ela. ali, né? Isso. Você trouxe essas 3 opções de recheios, mas poderiam ser outros também? Sim, a que a gente Por tá exemplo, eu assando tô vendo ali aqui que é você trouxe uma surpresa de maracujá deliciosa. Poderia ser, por exemplo? de maracujá, só Não se fica for muito o bom. brigadeiro. Ah, Porque tá. essa sobremesa aí, ela é um mousse. Uhum. Mas se for um brigadeiro, Brigadeiro que de é mais por causa da firme, textura, né? É, e por Tá. conta que vai no fogo, né? No Tá. forno. Aí aqui a Ai, gente que delícia, virou. gente. Aí aqui agora é só a gente só fazer isso aqui, ó. Olha, Que ela já sai bem fechadinha. certinha. Ó, que beleza, gente. Daí vai pro forno, a quantos graus? Aí a gente coloca aqui umas gotinhas pra Lógico, que decorar. é pra decorar, igual, pra ficar lindo, assim, igual Isso. essa. Aí o tempo de forno, é que nem eu falei, vai depender do forno, mas o ideal é ficar sempre olhando.
na faixa de uns 180 graus, uns 20 minutos. Tá, Aí só não deixa ela ficar muito tempo, senão ela vai ficar bem crocante. tá. E eu pessoalmente, particularmente, prefiro ela mais macia. Ok. Aí aqui, Ó, perfeita. pronta para ir pro forno. Aqui sobrou só um pouquinho. Aí a gente pode estar modelando e fazendo aqueles cookies Como é tradicionais. que a gente modela um cookie? É só fazer uma bolinha. Faz a bolinha, que aí depois que ela assar, ela vai dar uma espalhadinha. Ah, ele Ele espalha dá uma sozinho ali espalhadinha, no é. forno. Fechou. E aí, eu vi que é interessante servir essa torta quentinha, é isso mesmo? Então, aí Tirou do forno, já serve? Tem quem gosta dela quentinha e tem os que gostam dela mais até gelada. Gelada, ela pode É. ir pra geladeira também. Pode. Altera a textura? Altera a textura do recheio, mas é assim, muito particular, né? Aham. Eu já comi ela em todas as variações. Gelada, quentinha. Ela É, também, ela essa daqui tá quentinha. morninha, viu, gente? Tá morninha, saiu do forno agora há pouco. Temos aquela ali quentinha, que saiu da air fryer agora. Qual que você vai cortar pra gente experimentar? Ai, acho que eu cortaria todas. Olha lá. Ah, você vai ensinar a gente a desinformar também? Aí essa daqui a gente vai desinformar. Deixa eu ver A onde gente vai que eu posso precisar pegar um desinformar pratinho ela. aqui. A gente pode passar esses pra cá pra Pode. gente desinformar? Vou pedir pra você passar com a sua mão, pode ser? Pode Porque a sua mão tá mais limpinha que a minha. Pronto. Aí Muitos pra doces aqui que ela trouxe pra gente ver. Um mais gostoso que o outro. Bora desinformar essa quentinha que saiu da air fryer agora. Tá quente não? Tá quente, mas eu aguento. Tá. Já tá acostumada. Sim. E Aí a gente pode deixar ela guardada na geladeira por quanto tempo? Então, na geladeira, a gente pode deixar ela até uns 7 dias. Ai, delícia. Essa aqui o recheio vai estar... Chega, vai estar caindo, que tá bem quentinha. Você quer que 7 eu corte dias. ela? Eu 7 quero. dias. Aí, ela também pode ser congelada, Tá. 3 meses. Por 3 meses dá pra deixar Isso. congelada. É. E aí, pra descongelar, Aí, para descongelar, é só deixar ela na geladeira ou então aquecer no micro-ondas. e aí ela sai assim, ó, gente. Essa aqui acabou de sair, ó, ela chega a tá... O recheio dessa é qual? Essa daqui é um recheio de chocolate branco com biscoito de chocolate. Aquele famoso Todo mundo cookies passando and vontade cream. agora. Ah, delícia, gente. É a sobremesa que realmente vai encantar todo mundo aí nessa casa, gente. Não tem saída. Ó, ela tá Isso assim com um porque tá muito cafezinho. Olha, gente, Ó, aí o tá bem quentinha, porque acabou de sair do forninho, maravilhosa. né? Ah, tem que experimentar, né? Cuidado que tá quente. Que tristeza, né? Essa é a parte mais difícil, só que não. Vamos lá. Nossa, que textura. Muito bom. Maravilhosa. Quer cortar aquela ali também, a outra? A gente já corta, que a gente já tá encerrando aqui o nosso programa. Com certeza a gente vai cortar, porque, ó, todo mundo aqui da produção tá doido para experimentar a sua torta. E você que tá em casa, por favor, gente, faça essa torta que é uma delícia. E conheça mais do trabalho da Leila Araújo, a confeiteira maravilhosa que veio hoje trazer essa receita pra gente. Lá no Instagram e também no Facebook, sigam @LolaLeChef. LolaLeChef. Nas duas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E tem um WhatsApp de contato também, que é o DDD 11, número 980480323. 980480323. Leila, eu amei demais você, seu trabalho maravilhoso. Obrigada, eu que Parabéns, agradeço. viu? Queria mandar um beijo pra minha filhinha, a Eloá. Beijo tá pra lá, Eloá! que tá lá assistindo, mas o vovô
Beijo pro vovô também. Beijo pra toda a família. E parabéns, viu? Mamãe maravilhosa sua. Parabéns, até a próxima. Até, obrigada. E assim, desse jeito delicioso, a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe, gente. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.